Romanos capítulo 5, versículo 5. Pega essa palavra. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor. Essa palavra de hoje é fortíssima, é poderosíssima. Romanos 5, 5. A esperança não engana. Não. Lembre disso que eu estou te dizendo hoje, que está aqui na palavra. A esperança não engana. Hoje, sabe o que gera tantas enfermidades e tantos males? Exatamente a falta de esperança. Como tudo na vida, eu preciso cultivar, eu preciso espalhar. A humanidade precisa de esperança urgente. A gente vê, o que nós estamos vendo? Rumores de guerra. Guerras e rumores de guerra. Até de uma terceira guerra mundial. E eu digo para você, falta esperança. E quando falta esperança, eu resolvo na guerra. Quando nós vemos hoje rumores de guerra, ataques espalhados, exatamente perderam o quê? A esperança. Quando eu perco a esperança na paz, quando eu perco a esperança no diálogo, quando eu perco a esperança nos valores, quando eu perco a esperança, a gente parte para a guerra. Assim que acontece entre as nações, mas também acontece em nossas vidas. E eu digo para você que está aqui, escolhida de Deus, o mundo hoje precisa de esperança, porque a esperança é um antídoto que neutraliza muitos e muitos venenos em nossa vida, que muitos e muitos venenos de más notícias, de situações complicadas. O que me gera um desespero muitas vezes? É a minha impossibilidade de resolver certos problemas. Estou aqui diante de uma enfermidade que não tem cura. Qual é a tendência? Se a minha esperança não estiver em Jesus, se a minha esperança não estiver em Jesus, eu vou entrar o quê? Em desespero. Porque eu não tenho como resolver, é verdade. Uma dívida muito alta que você não tem como pagar. Uma notícia que chegou para você repentinamente. Por isso nós precisamos, sabe, meus irmãos e minhas irmãs, termos esperança. Porque esses venenos que vão sendo lançados no dia a dia sobre nós e tantas coisas, vai nos mantendo cabisbaixos, desanimados, desesperançados. E eu vou dizer para ti, esperança é preciso ser alimentada. Quem vence? O desespero ou a esperança? Quem vence? O desespero ou a esperança? Porque a esperança é um antídoto contra o desespero. É exatamente quando, nos momentos que eu devo me desesperar, a esperança não me permite. Mas quem vence na minha vida? Porque senão, ninguém tinha desespero. Tem muita gente que está desesperada. Tem muita gente que está vivendo um momento de desespero. Quem vence? E eu digo para vocês, vence quem eu mais alimento. Alimentar, cultivar a esperança é exatamente o antídoto para que o desespero e a desesperança, o desânimo não vença na minha vida. Se eu não cultivo esperança, mas se eu permito que a desesperança, desânimo, e aí chegue no desespero, porque isso aqui é um movimento, eu começo desanimado, fico desesperançado, depois eu vou para o desespero. Isso cresce na minha vida à medida que eu alimento. Eu alimento, chego no desespero. E na esperança também. Alimento, viro alguém cheio de esperança. E nada que dizem, ou nada que acontece ao teu redor te abala. Entendeu? Nada que dizem, disseram isso, não me abala. Não me derruba. Vou até dizer, não derruba. Mas aconteceu essa situação, disseram isso. Não me derruba. Vê até nos desenhos animados, né? Tem um anjinho bom de um lado, tem um capetinho do outro lado, não é? O anjo bom e o capetinho, o anjo não faz isso, aí o capetinho faz, e aí a gente escuta isso. E quem vence? Vence a quem eu dou ouvidos. Isso aqui é muito importante. Porque senão a gente pode inocentemente dizer, quem vence é o anjo. Não, não é sobre o anjo, é sobre você. Porque não é o anjo que vai fazer, nem o capetinha que vai fazer. Quem vai fazer é você. Eles estão só sendo vozes no seu ouvido. Um diz vai, outro diz não vai. Pula, não pula. Quem vence? Quem você dá ouvidos. O que vai vencer na sua vida? O desespero ou a esperança? A quem você dá ouvidos. É o bem ou o mal? A quem você dá ouvidos. É as luzes ou as trevas? A quem você
dá ouvidos. Que isso fique muito claro, porque senão a gente pode entrar e pensar, não, aí vai vencer o bem, vai vencer a luz. Não, é quem eu dou ouvidos. Quantas pessoas permitiram que o mal vencesse na sua vida? Não é verdade, meus irmãos? Quantas pessoas permitiram que o mal vencesse na sua vida? Mas não foi o mal que venceu. Foi você que deu atenção a isso. Foi você que permitiu, você deu a permissão para que isso acontecesse na sua vida. A esperança não engana. Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Meus irmãos e minhas irmãs, precisamos alimentar a esperança em nós. Precisamos dar ouvido à esperança. Ter esperança é acreditar que a vida venceu a morte. Lembra da palavra de Lucas 24:6? Por que procurais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Nós estamos na Páscoa. Nós estamos no tempo pascal. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Essa é a esperança. A morte não venceu. Quem venceu foi a vida. A cruz não venceu. Foi Jesus que venceu a cruz. Jesus venceu a morte. E quando a minha esperança é Jesus, quando ela tem um nome e é uma pessoa, tudo muda. Tem gente que diz assim, a esperança é a última que morre. Não para nós cristãos. Mas a esperança não é a última que morre, não. Para nós cristãos, a esperança já morreu e ao terceiro dia ressuscitou, porque se chama Jesus Cristo. Escreva, minha esperança é Jesus. Quando ela é Jesus, já sabe, ela não morre mais. A esperança para nós cristãos nunca morre, jamais morre. Então ela não é a última que morre. Interessante que em 2 Coríntios 3:12 diz, em posse de tal esperança, procedamos com total desassombro. Meus irmãos e minhas irmãs, em posse da esperança que é Jesus, quando a minha esperança é Jesus e não as pessoas, não as coisas, a minha esperança são as coisas, cuidado. A minha esperança é meu marido, é minha esposa, cuidado. Não. Sua esperança é Jesus. A minha esperança não é minha esposa, não é a minha comunidade. A minha esperança é Jesus. E isso daqui é muito forte, isso muda tudo, isso nos alicerça, isso nos firma. A minha esperança não é fulano, fulana. Aquela pessoa que eu conto, a pessoa que me ajuda muito. É isso, exatamente. Mas sua esperança não é ela. Por melhor que ela seja. Não estou dizendo que a pessoa é mal, que vai lhe trair. Não é isso que eu estou dizendo, não. Eu estou só dizendo que a sua esperança não pode ser nas pessoas, nem nas coisas. A nossa esperança deve ser Jesus. Porque aí, em posse de tal esperança, nós podemos proceder com total desassombro, com coragem, com ousadia, com valentia espiritual. Exatamente. Nós começamos a agir de forma inspirada, ousada, intrépida, corajosa. Quando eu tomo posse da esperança em minha vida, eu tiro de mim aquele espírito de tibieza, de fraqueza, de temor e de tremor, e eu tomo posse exatamente de uma postura de vencedor, de um combatente. Ei, amado, ei, amada, ei, escolhido, escolhida de Deus. Quando eu me porto assim, as coisas mudam, a minha postura muda, a minha atitude muda. Isso é muito forte. E isso aqui é impressionante. A doutrina católica destaca a esperança como uma das virtudes teologais. O que elas representam? De fato, as virtudes teologais referem-se diretamente a Deus e dispõem os cristãos para viver em relação à Santíssima Trindade. São 3 virtudes teologais: a fé, a esperança e a caridade, o amor. E elas são o penhor da presença, da ação do Espírito Santo nas faculdades do ser humano. Meus irmãos e minhas irmãs, pelo desespero, isso diz o Catecismo, no item 2091. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus sua salvação pessoal, os auxílios para alcançá-la ou o perdão de seus pecados. O desespero opõe-se à bondade de Deus, à sua justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. Isso aqui é o Catecismo que diz. O Senhor é fiel
as suas promessas e a sua misericórdia. Lembre-se, Deus é fiel. Talvez você já experimentou a infidelidade de pessoas, a infidelidade de realidades na sua vida, mas Deus sempre será fiel. Todas as promessas de Deus irão se cumprir. A misericórdia de Deus está sendo derramada sobre você neste momento de forma abundante e poderosa. Por isso, saiba, quando nós nos desesperamos, nós deixamos de esperar em Deus. Por que a gente se desespera? Porque a nossa esperança estava numa pessoa ou em uma coisa. Quando a nossa esperança está numa pessoa, numa coisa, elas sempre são falíveis. As coisas são falíveis, por mais fortes que sejam. Aquela árvore centenária, vai chegar o dia de cair. Não vai? Vai chegar o dia, ela não é eterna. Não sei o que. Pois é, e eu preciso te dizer, tudo passa, só Deus permanece. E quando eu tenho isso, e isso aqui é muito importante, dessas três coisas, porque as coisas, todas essas coisas passam, mas a esperança no Senhor nos sustenta, nos dá um alicerce. Por que está todo mundo dizendo que não dá certo e só você está esperançoso? Aí você responda, porque minha esperança é Jesus. Mas não tem mais jeito, minha esperança é Jesus. Mas não tem mais força, minha esperança é Jesus. Isso aqui é muito forte. Isso daqui muda tudo. Meus irmãos e minhas irmãs, mas essa doença não tem cura, por que você está tão assim esperançoso? Porque minha esperança é Jesus. Quando a nossa esperança é Jesus, os nossos corações estão em Deus. A gente reza na oração eucarística, né? Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Diga, o meu coração está em Deus.